Existe uma grande diferença entre você acreditar em algo cegamente, sem ter qualquer tipo de evidência para aquilo que você acredita, sem ter qualquer tipo de indício que sustentem, né, a sua ideia, o seu modo de perceber a vida, que é nós podemos chamar isso de fé cega, que é uma fé irracional. Nós podemos acreditar em algo, ter fé baseada em indícios, em evidências que nós podemos averiguar no nosso dia a dia, na nossa existência. Então essa é a diferença entre você ser uma pessoa ingênua, né, uma pessoa com fé cega, que é você acreditar em alguma coisa, alguma ideia, alguma coisa que te apresentam aí, sem demandar nenhum tipo de evidência, sabe? Você acreditar irracionalmente. E a diferença para uma fé que é sábia, na qual, né, você tem evidências que confirmam aquilo que você acredita. E como eu já disse em alguns vídeos anteriores meus, é importante dizer que todos nós temos fé em algo. E mesmo que você se considere um ateísta, uma pessoa que, tem ceticismo, você possui fé no ceticismo, você possui fé, né, na dúvida de tudo. Até mesmo um ateísta, ele possui fé no materialismo, ele acredita que a visão materialista é a correta. Ele baseia a sua vida, ele orienta a sua vida nesses princípios materialistas. Então, visto que todos nós temos fé em algum objeto, né, algum conjunto de crenças ali, de premissas, suposições que nós utilizamos para orientar a nossa vida, que nós utilizamos para balizar o nosso comportamento, resta averiguar e investigar se, esses princípios, esses postulados que eu utilizo para enxergar a realidade, para navegar na realidade, eles são verdadeiros ou não. Então, basicamente, o que eu estou te perguntando aqui é o seguinte: qual que é a sua filosofia? Qual que é a visão de mundo, a sua cosmovisão que você possui, que você utiliza, né, para olhar para a vida, para a realidade? E eu te pergunto, qual que é a evidência que você tem que tal visão, que tal cosmovisão, que tal filosofia seja verdadeira? Ela é baseada em evidências e indícios ou não? Você acredita no que você acredita, é uma coisa que é baseada em evidências, em uma investigação que você realizou para chegar à sua filosofia, à sua cosmovisão? Ou foram simplesmente frases soltas, chavões que você pegou aí da mídia, da sociedade, dos seus pais, enfim, coisas que você nunca parou para investigar, para refletir se são coisas verdadeiras, se são coisas que correspondem à realidade ou se são meras ilusões, né? Então, feita essa introdução, eu gostaria de falar aqui algumas das evidências, né, mais básicas, alguns dos indícios mais básicos que apontam para a existência de Deus. Como que é muito mais provável que Deus exista do que a opção contrária, né, de que Deus não existe, de que tudo é matéria, de que nós estamos somente presos nesse mundo físico e que ele nos determina, basicamente. Então, a crença em Deus, ela não é nenhum tipo de fé cega, ela é baseada em evidências, em indícios que nós podemos ver no nosso dia a dia. Porque tem muita essa ideia por aí, né, que, ateístas são os seres mais racionais do mundo, são baseados na ciência, e eles estão alinhados totalmente com a realidade, porque eles estão utilizando a razão deles, e eles não dependem dessas fantasias, né, que os crentes inventam, dessas imaginações de ilusões que eles utilizam como válvula de escape para enfrentar essa realidade que é desesperadora, que é doída, que é sofredora, enfim. E que, na verdade, apesar das pretensões do ateísmo de se considerar racional, ele é muito irracional, muito mais irracional do que a crença em Deus, no teísmo. É justamente sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo, sobre como é muito mais racional você acreditar que Deus existe e que dá muito mais sentido às nossas vidas, explica muito mais coisas do que simplesmente você acreditar cegamente no materialismo crasso, né? Porque materialismo e ateísmo andam de mãos dadas, são inseparáveis um do outro. O que é o materialismo? É a crença de que só existe essa realidade física, que só existe a matéria, a energia, né? E que não existe nada de metafísico, sobrenatural, não existe Deus. Só que isso, tem as consequências lógicas do materialismo, elas são muito irracionais. E que, em última análise, a cosmovisão, né, ateísta materialista, ela não é nada boa para o ser humano. Na verdade, deixa ele em um estado de, que eu disse, né, total alienação, total desesperança e no fundo do poço mesmo. Esquecendo de que existem coisas muito mais superiores nessa vida, muito mais elevadas às quais o ser humano pode aspirar e se inspirar. Que sem Deus nós somos condenados ao total niilismo, total desesperança, total falta de sentido para nossas vidas. E essas evidências, esses indícios que Deus existe, né? Não vou falar aqui sobre a Bíblia, sobre as Escrituras, nem nada, mas eu só quero ler aqui um versículo da Bíblia que fala sobre
Olha o que o Paulo fala a respeito de como o conhecimento de Deus está disponível para todos. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é revelado entre eles, porque Deus lhes revelou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os corações insensatos deles se obscureceram. Embora eles afirmem ser sábios, tornaram-se tolos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas à semelhança do homem mortal, bem como a aves quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, aos desejos do coração deles, para desonrarem o corpo deles entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E mais alguns versículos que a Bíblia fala sobre o ateísmo, né? Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Em Salmos também é falado, né, que em sua presunção o ímpio não o busca, não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Que a primeira evidência de Deus, muito simples e clara, sabe, que nós podemos observar na criação mesmo, não precisa recorrer a nenhum livro sagrado, é o indício de ordem e design que existe no mundo, no universo. E que não tem como a ordem e o design terem surgido ao acaso, aleatoriamente. A ordem e o design, eles não surgem de um acidente, por mero acaso. Eles provêm de uma mente inteligente. Então basta você observar o corpo humano, como ele é ordenado, como tudo tem uma complexidade absurda, sabe? Como os ciclos, as estações da natureza, tem tudo uma sincronia, uma ordem que acontece as coisas. Essa ordem ela não pode ter vindo do mero acaso, sabe? De um acidente. Da onde que se originou toda essa ordem, essa complexidade que existem no mundo? Então olha o que o próprio Albert Einstein fala, né? Minha religião consiste em humilde admiração do espírito superior e ilimitado que se revela nos menores detalhes que podemos perceber em nossos espíritos frágeis e incertos. Essa convicção profundamente emocional na presença de um poder racionalmente superior que se revela no incompreensível universo é a ideia que faço de Deus. E que o segundo indício, né, da existência de Deus é que além dessa ordem externa que nós observamos, nós temos também a necessidade de uma ordem interna. Temos a necessidade de propósito e significado para nossas vidas. E que, justamente, se Deus não existe, a nossa vida ela não tem uma finalidade. Ela não tem um sentido. Nós simplesmente somos acidentes. Nós viemos do acaso, sabe? Somos uma mera inconveniência. E nós viemos do nada e estamos indo para o nada. Não tem algo que atribua um sentido, não tem um sentido maior às nossas vidas. Uma visão materialista de mundo, não há dignidade para a nossa vida. Nós somos simplesmente um animal evoluído como qualquer outro, um animal evoluído a uma ordem superior, sabe? Mas que nosso propósito basicamente é reproduzir, espalhar nossos genes, e esse é o máximo que existe para a nossa existência, sabe? Inclusive eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para um vídeo muito legal de um apologeta cristão, né, que é o William Lane Craig, que ele fala sobre como que a vida sem Deus é um absurdo. Sobre como, né, sem Deus, o ser humano ele chega num estado totalmente de desespero, de alienação e de desesperança. Um outro indício para a existência de Deus é que eu nunca vi também a vida se originar a partir da não vida, do ser se originar a partir do não ser. Eu nunca vi uma personalidade, né? De onde que vem a personalidade humana? Como que a personalidade humana poderia ter surgido apenas da matéria e da energia, de matéria e energia, né, que é da visão materialista? Como que a vida pode ter se originado da matéria inorgânica somente, da não vida, né? Ou seja, existe algo chamado alma, ou o ser humano é simplesmente um robô, uma máquina? Da onde que vem o nosso senso de eu, né, esse centro decisório que nós temos? Né? Ele é apenas fruto de reações bioquímicas, de matéria, ou existe algo espiritual além de tudo isso? E que até mesmo se você fizer uma análise química de todo o ser humano, ele não poderá ser completamente definido por tal análise química, né? Você pega ali todos os elementos, as reações bioquímicas,
que constituem o ser humano, ele não pode ser definido simplesmente por essas coisas. Todos nós temos uma personalidade única que vai além de uma lista de elementos químicos no cérebro. Existe um eu, que no fim do dia podemos refletir sobre o que nos aconteceu, sobre se nossas ações foram boas ou não. Por trás da personalidade humana não existe um acidente impessoal, mas sim um criador pessoal. Por isso mesmo é dito, né, que o ser humano foi criado à imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus. Como que a nossa personalidade, a nossa pessoa poderia ter vindo de algo impessoal, né? Da mera não vida, de um acidente. Não, é necessário que um criador pessoal, um Deus pessoal, com personalidade, tenha nos criado. Um quarto indício da existência de Deus é a existência de valores. Que isso indica que a realidade é muito mais do que simplesmente matéria e energia. Muito mais do que aquilo que simplesmente podemos mensurar, sabe? Que podemos tocar, que podemos ver. Então pegamos valores como a beleza, a harmonia, a justiça. Isso não são coisas que são tangíveis, você não consegue tocar nessas coisas, mas elas existem. Então isso indica, ao menos, a existência, né, que a realidade ela não é definida simplesmente pela matéria. Existem coisas intangíveis que existem. Essa tendência natural do ser humano de apreciar a beleza, da justiça, né, do amor, esses valores eles não foram criados pelos seres humanos, foi Deus quem os instituiu. Isso demonstra que a realidade ela não é somente aquilo que pode ser provado cientificamente, sabe? Por meio de testes mensuráveis que você consegue medir as coisas. Não, existem muitas coisas na realidade que elas são intangíveis, que elas são invisíveis, mas que elas existem. E um outro indício para a existência de Deus é justamente a nossa mente racional. Como, né? Por que nós confiamos em nossa razão? Se a nossa razão ela veio simplesmente de mutações aleatórias por meio do fruto da seleção natural, né? Por que nós confiamos nela para nos alinharmos com a realidade? A razão humana, ela não veio do acaso, ela veio do nosso criador racional. Tanto que o Kepler, né, o astrônomo moderno, disse: "Ó Deus, estou pensando seus pensamentos depois de você." Se você acredita que Deus não existe, precisamos exercer fé cega para confiar em nossa razão, que veio por meio do acaso, do acidente, né? Se você acredita em Deus, nós podemos confiar em nossa razão, porque tanto nossa mente quanto a criação foram criadas pelo Criador racional. Então como que a nossa mente racional pode ter vindo do irracional, né? Não tem como a nossa mente racional ter vindo do irracional, do mero acaso, do mero acidente. É necessário que, para a gente ter uma mente racional, um Criador racional deve ter feito essa mente racional em nós. Um outro indício que aponta para a existência de Deus é o fato de nós termos uma consciência moral. Meio que um sistema de alarme que aponta, né, que dispara em nós toda vez que nós cometemos praticamos o mal, toda vez que nós cometemos uma coisa errada. Então Deus inscreveu em nossos corações, nos deu essa sensibilidade de diferenciar aquilo que é bom e aquilo que é mal, o que é certo e o que é errado. Que alguns dizem que a nossa consciência moral foi desenvolvida por meio do condicionamento social, por meio da nossa história como sociedade, por meio das leis, por meio do consenso da maioria, etc. Isso é inclusive um assunto que eu quero falar mais em um outro vídeo. Mas essa é uma hipótese que não é verdadeira. Na verdade, as grandes transformações que ocorreram, né, na história da humanidade foram frutos de um único indivíduo que decidiu seguir a sua própria consciência moral. Ele decidiu confrontar o espírito da época, o consenso da maioria, a opinião da maioria, né? As leis, né, que estavam vigentes naquela sociedade. Vamos pegar, por exemplo, o Martin Luther King, um indivíduo que decidiu seguir a sua própria consciência e não seguir o status quo, que combateu a mentalidade racista da época. Tiveram vários exemplos na história que mostram que o nosso senso do que é certo e errado não podem ter vindo, né, da opinião, do consenso da maioria. Não pode ter vindo simplesmente do condicionamento social, do que nós aprendemos da sociedade. Não, existe algo muito anterior a isso. No nosso coração está escrito essa lei moral, sabe? Essa habilidade nossa de diferenciar aquilo que é certo e errado. É claro que para muitos indivíduos, pelo fato essa consciência moral está calejada, nós acabamos nos acostumando tanto com a maldade, tanto com a perversidade, que é possível você calejar essa consciência moral, né? De você perceber que o que você está fazendo é uma coisa má, que você está sendo manipulador, egoísta. Independente disso, Deus ali imprimiu em nós essa consciência moral, essa habilidade de discernir aquilo que é certo ou errado. Em sétimo lugar, se Deus não existe, o amor ele é reduzido simplesmente a um impulso biológico, uma reação química e um instinto animal. Numa perspectiva materialista, o ser humano
nós somos resultados apenas de mutações aleatórias que ocorreram, simplesmente resultados da seleção natural. Desse ponto de vista, a realidade ele consiste apenas de matéria e energia, em diferentes níveis de evolução. E o amor, ele seria, nessa perspectiva, apenas uma reação química, o impulso sexual e a necessidade biológica de preservar os nossos genes. Porém, se a gente olha para a nossa experiência de vida, essa visão não faz nenhum sentido. Quantas vezes nós testemunhamos pessoas que demonstraram compaixão e bondade com as pessoas, por exemplo, com doenças terminais, na extrema pobreza, abandonadas pela sociedade? Olha, por exemplo, a vida dos santos, da Madre Teresa de Calcutá, por exemplo. Será que essas pessoas elas estavam fazendo tais ações simplesmente por um impulso biológico de preservar a espécie humana? Ou seriam tais atos motivados por algo maior? Muitos seres humanos amam outras pessoas sem esperar nada em troca, e que Jesus Cristo revelou que a realidade ela é muito maior do que simplesmente a matéria e a energia, pois ela inclui um Deus sobrenatural, e que justamente Deus é amor. Quando Ele nos criou, Ele colocou essa capacidade de amar em nós também, que nos possibilita servir sem esperar nada em troca, como é o caso da vida de muitos dos santos, que eles serviam a humanidade sem esperar absolutamente nada em troca, por puro amor, não motivados por um impulso egocêntrico de reprodução, de preservação da espécie, sabe? Um outro indício muito forte para a existência de Deus é o fato de que muitas culturas, elas possuem algum tipo, de todas as culturas que já existiram na humanidade, possuíam algum sistema de crença, algum tipo de sistema religioso, de crença religiosa. Isso significa que a humanidade ela é naturalmente religiosa. Toda a cultura busca o religioso, o sagrado e a Deus. Então esse é um indício do desejo, Por exemplo, todos nós temos algum impulso sexual e existem relacionamentos sexuais que atendam tal desejo. Todos nós temos apetite por comida e existe comida para satisfazer nossas necessidades. E da mesma forma, todos nós temos uma tendência ao metafísico, a buscar Deus, de querer Deus, e ao sobrenatural, o que indica a existência de Deus para preencher tal necessidade. Em nono lugar, uma das evidências mais fortes para a existência de Deus é a evidência histórica de Jesus Cristo, que revela que Deus se importa conosco e que o próprio Deus decidiu se revelar à humanidade. Deus se importa conosco e Ele quer nos conhecer pessoalmente. A evidência da vida sem pecado de Jesus Cristo, a qualidade de seus ensinamentos, o amor que Ele possui e sua ressurreição apontam para a confiabilidade de Jesus Cristo. Ele é realmente quem Ele dizia ser, Deus em forma humana, e que ninguém inventou Cristo, não é uma invenção, não é uma imaginação. É um fato histórico que aconteceu. Jesus faz declarações ousadas, nunca jamais vistas na humanidade, dizendo que Ele era o próprio Deus que desceu até nós para nos revelar quem Ele era, e que Ele comprova tais falas por meio de suas ações, por meio da sua vida, por meio da sua ressurreição. Considere também todos os relatos de inúmeras pessoas que tiveram suas vidas transformadas por Jesus Cristo. De todas as partes do mundo, em todas as culturas, épocas, a evidência é universal. Deus existe e Ele é real. Então nós sabemos que Deus existe, pois Ele próprio interveio na história humana. Deus dividiu a história entre antes de Cristo e depois de Cristo e se revelou pessoalmente a nós. Então, 2000 anos atrás, Deus olhou para o mundo que Ele havia criado e que sempre amou. Ele disse, eu quero dizer o quanto eu amo você. Como Deus fez isso? Deus disse, eu vou me tornar um homem, irei viver como um homem e falar como um homem. E por meio de minha vida, eles saberão como e quem eu sou. Há cerca de 2000 anos atrás, o maior evento da história humana aconteceu. Deus se tornou um homem e seu nome era Jesus Cristo. Se você quer saber como Deus é, olhe para Jesus Cristo. Então Deus, que era um espírito invisível, como é dito em João, Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, acabou se tornando visível na pessoa de Jesus Cristo. Deus, o Criador do universo, se fez homem para sabermos como Ele é e para nós podermos conhecê-lo pessoalmente. A maior verdade na história é que Deus se revelou pessoalmente a nós. Ele não nos deixou sozinhos no universo, mas Ele se comunicou pessoalmente conosco, com a sua amada criação. Então esse é um ponto muito importante, pois quando a gente começa a perceber que o teísmo, a crença de que Deus existe, de que existe um Deus soberano, é muito mais plausível, é muito mais racional do que a crença no ateísmo, de que Deus não existe, enfim. O próximo passo lógico é você se perguntar, se é muito mais provável que Deus exista do que Ele não existir, como descobrir quem esse Deus é? Quem que revelou Deus verdadeiramente? E aí nós temos as várias religiões, as várias tradições espirituais, cada um dizendo
uma coisa diferente sobre Deus. Porque não, as religiões elas não dizem a mesma coisa a respeito de Deus. Todas as religiões elas se contradizem em pontos essenciais. Geralmente elas possuem ali um sistema ético, moral, que tem alguns ensinamentos similares, como por exemplo a regra de ouro é presente em todas as tradições religiosas, né? A regra que diz, faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Isso é presente na grande parte das religiões e tradições. Mas em quesitos, questões fundamentais, como por exemplo, quem é Deus? Qual que é a sua vontade? Qual que é o problema fundamental do ser humano? Sobre a questão de vida após a morte, o que acontece? As religiões elas se contradizem absolutamente. Então o próximo passo lógico é você investigar dentre as religiões quem que está falando a verdade aqui, quem que revelou Deus verdadeiramente. E na minha pesquisa eu cheguei à conclusão que quem revelou Deus verdadeiramente é Jesus Cristo. O fato de ele realmente ter existido, ser um fato histórico, de ele ter ressuscitado, tudo aponta, baseado em fatos históricos, evidências históricas o cristianismo. É tudo baseado em evidências. E as evidências são muitas que atestam que a fé cristã é verdadeira. E isso é um trabalho de investigação que cada um tem que fazer por si mesmo. Para você perceber, como que se cada religião está falando uma coisa diferente a respeito de Deus, não tem como todas elas estarem certas, porque elas se contradizem em pontos essenciais. Por exemplo, no hinduísmo, muitas das vezes Deus é visto como de uma maneira impessoal. Ele não é uma pessoa. Ele é simplesmente uma energia cósmica sem atributos, que está além das dualidades, sabe? Já nas tradições monoteístas, nas religiões monoteístas, Deus é um ser pessoal, que possui uma vontade, que possui um caráter, que possui atributos. E aí você pega, por exemplo, o islamismo contradiz totalmente a fé cristã. Eles acreditam em Alá e negam que Jesus Cristo foi Deus. Na verdade, eles falam que o profeta verdadeiro é Maomé, né? que foi quem revelou Deus verdadeiramente. Aí você pega o budismo, por exemplo, fala que o problema principal do ser humano é o apego, é o desejo. Sendo que, na perspectiva cristã, o verdadeiro problema do ser humano é o pecado, que é aquilo que nos separa de Deus. Então você começa a ver, elas não estão falando a mesma coisa. E que ou todas estão erradas ou apenas uma é verdadeira. Né? Então é uma questão de investigar qual que tem mais evidência de ser verdadeira. Então eu espero que esse vídeo tenha trazido alguns indícios, tenha aberto a sua mente sobre como que o materialismo ele não consegue explicar as questões fundamentais que o ser humano tem. E deixa muitas explicações vagas e que acaba levando o ser humano a um estado de desesperança e de derrota mesmo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um like aqui, não deixe de compartilhá-lo com outras pessoas. Comenta aqui o que você achou, se você discorda, concorda com o que eu falei. E não deixe de compartilhar esse vídeo com outras pessoas e nos vemos no próximo vídeo, fechou? Tamo junto.